como eu tinha falado anteriormente, né, vamos continuar com a função logarítmica. Então, eu deixei alguns gráficos aqui, já para a gente ter noção. Então, é o seguinte, tá? Agora eu fiz com a base 3, só para a gente dar uma variada um pouquinho aí nesses valores. Então, o primeiro que a gente tem aqui, ó, esse gráfico em vermelho, tá? Ele nada mais é que o quê? O log, vamos por aqui, f de x, certo? É igual ao quê? Ao log, tá bom? Do que? De x na base 3, tá? O que a gente pode notar? Se você colocar 3, tá, ó, aqui, ó, ali no x, você obtém como resposta 1. Se você colocar o 9, certo? Você vai ter como resposta o 2. Se você colocar, deixa eu ver se dá para pegar, o 27, tá? Você tem o 3. E assim sucessivamente, tá bom? Isso tudo na base 3. Então, no primeiro, né, nesse gráfico que a gente colocou aí de azul, tá? Nessa situação, eu vou chamar ele de outro nome, tá? Mas fica a critério aí. Então, eu vou colocar um g de x aqui só para a gente ter noção. E aí esse g de x, ele vai ser igual ao quê, basicamente, tá? Quando a gente faz esse tipo de reflexão, tá? Em relação ao eixo x, o que seria a reflexão, né? Imagina que isso daqui fosse o espelho, então ele vai espelhar para o outro lado aquilo que ele já tem, tá bom? E a gente tem o seguinte, que isso daqui, basicamente, é a mesma coisa que o quê? Qual é a base dele, né? Como é que a gente faz essa reflexão? A gente acaba só, então, é a mesma coisa, tá? Log de x na base 3, a gente fez exatamente a mesma coisa. Só que qual é o diferencial dessa função? Menos. Então, quer dizer, a partir do momento que você colocar um menos na frente do logaritmo, tá? Ao invés dele ser positivo, a minha resposta final, ela vai inverter o sinal e vai acabar dando um valor negativo, tá? Então, acaba dando o gráfico aqui, certo? De log nesse menos log de x na base 3, tá bom? Beleza. Continuando o raciocínio, então a gente tem o seguinte, tá? Esse gráfico verde aí, tá bom? Esse verdinho aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Esse que está um pouco mais acima do vermelho, pouquinha coisa, vocês notam o seguinte, né? Que ele caminhou, ó, o que a gente acabou fazendo? Ele está caminhando para o lado, certo? Ó, praticamente 2 unidades. Então, a gente fez ele, né, fazer o que? Transladar. O que é transladar? Né? Movimentar todos os pontos em uma única direção. Então, quer dizer, movimentei todos eles para qual sentido, né? Nesse sentido, eu coloquei mais 2. Então, quando você coloca mais 2, você regride o gráfico, certo? E aí, quando você coloca menos 2, você vai acabar colocando para frente o gráfico. Então, nesse caso aqui, qual que é essa minha função aqui? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Porque já tem duas funções ali em cima. Então, seria, vamos por h de x, só seguindo a ordem do alfabeto, f, g, h, certo? Ela vai ser exatamente o que, então? Ela vai ser, como ela está na mesma proporção, vamos dizer assim, no mesmo caminho do log de x na base 3, a gente também pode ter o que? A gente tem, então, o log, certo? Só que como a gente fez a translação de 2 unidades, então a gente acabou colocando x mais 2, tá? Ah, e se fosse x menos 2? Aí vai deslocar para o outro sentido, tá bom? E aí a gente tem esses valores, tá? E aí o que vai acontecer, por exemplo, isso na base 3, tá? Então a gente fez a translação, certo? Do gráfico no eixo x, tá? E o gráfico cinza logo acima, como é que funciona? Esse gráfico aqui, se a gente notar, né, os pontos dele estão exatamente na mesma proporção. Por exemplo, se a gente for ver aqui, né, o gráfico cinza, ele também fez essa translação, ele caminhou. Mas ao mesmo tempo ele caminhou para cima, por isso que ele vai dar um pouquinho mais para cá, tá? Então, pode perceber também que esses gráficos aqui acabam se cruzando nesse ponto, beleza? Então, esse ponto de cruzamento que você tem aqui, por exemplo, no gráfico vermelho é o zero, então é x mais zero, como se fosse aqui. Aqui a gente tem o menos 2, então a minha função significa que somou 2.
A mesma coisa acontece para a situação cinza. Então, quer dizer, eu tenho eu vou pôr I de x, ou pode ser J, melhor, tá bom? Vamos pôr só consoante. J de x é igual ao quê? Certo? Como ele está indo no mesmo sentido do log de 3, só pode ser isso daqui. Então, log de x na base 3, ok? Só que ao mesmo tempo ele fez o quê? Pode perceber que todos os pontos estão indo para onde? Para qual sentido? Do menos 2. Então a minha função está o quê? Fazendo o quê? Somando mais 2. Por quê? Porque se eu colocar menos 2 no x, ele dá 0. Qualquer número elevado a 0 é sempre o quê? Para dar 0. Não vai dar, né? Lembra? Ele tem um limite, certo? Aqui parece que ele chega no menos 2, mas ele não chega, tá bom? Então, mesma coisa. Só que ao mesmo tempo, o que aconteceu? Se você observar os pontos. Esse ponto aqui, ele acabou o quê? Caminhando, certo? Quer dizer, ele acabou tendo uma soma, vamos se dizer assim. Ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó, do zero. Tá vendo? Então, o que aconteceu nesse ponto do zero? Nesse ponto do zero, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou, depois que deu, né, o zero aqui no logaritmo, ele fez o quê? Ele acabou, além dele já ter caminhado 1, por conta da função aqui ter caminhado 2, tá? Porque ó, vai bater os gráficos. Então, quer dizer, nessa proporção ele acabou caminhando quantos? 2, porque ele caminhou para cá, caminhou para cá. Mas nessa subida, você só teve o quê? A soma de 1, tá? Se a gente for fazer análise de todos os pontos, a gente vai perceber isso daí. Então, por exemplo, vou pegar um ponto que dá para fazer aqui. Vou pegar o ponto 7, tá bom? Se a gente pegar o ponto 7, o que aconteceu no ponto 7? 7 mais 2 dá 9, então daria 2, beleza? Daria esse ponto aqui, ó. Se fosse só a função aqui. 7 mais 2, 9, né? Qual o número que eleva a 3 para dar 9? 2, né? E 2 mais 1 dá quanto? Na função, se fosse essa, ia ser o próprio 2, que a gente achou aqui. Mas, na verdade, acaba sendo quem? Quando a gente coloca 7 nessa função, acaba dando 3, porque ele está somando mais 1, tá? Então, só ficar ligado nessas partes, porque a questão de reflexão, né, translação de pontos, translação de gráficos, ela acontece bastante, tá bom? E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado.